Fala pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando um novo projeto, onde a gente vai se encontrar semanalmente para conversar sobre os mais variados temas relacionados ao esporte. Hoje, quando nós fizemos a enquete ontem, o tema mais solicitado foi essa pauta aqui de treinamento de força no esporte. Até a capa desse slide que nós vamos apresentar, ela é de um livro, é uma foto tirada de um livro, cujo o nome é Weightlifting Fitness for All Sports, do Tamás Ajan e Lazar Baroga, um livro que foi publicado na década de 80 pela Federação Internacional de Levantamento de Peso, e dessa forma ele vai iniciar esse projeto que nós estamos realizando, a Emitor Esporte, para tentar promover uma discussão bacana, que a gente possa cada vez mais conversar a respeito do esporte e tentar transformar uma cultura do treinamento de força mais assertiva, mais baseada em dados, e também trazendo o levantamento de pesos para o contexto do esporte em geral. Meu nome é Rodrigo, fui fundador da Federação de Levantamento de Pesos do Estado, hoje atuo como técnico de levantamento de pesos da Sojipa, tenho uma formação na educação física, sou treinador há mais de 15 anos, quase 20 anos, envolvido com a prática do levantamento de pesos e aplicando não somente direto na modalidade específica, mas também para outras modalidades esportivas, que é o tema hoje do nosso encontro. A gente tem que conhecer que a forma de nós atuarmos nas preparações são de diversas maneiras. Nós temos a preparação física, preparação psíquica, preparação técnica, tática, e nós como treinadores de força, que lá nos Estados Unidos tem muito essa questão do Strength Conditioning Coach, que é o treinador de força e condicionamento para as modalidades esportivas, que aqui no Brasil é comumente chamado de preparador físico. Então, mas o preparador físico ele acaba sendo muito generalista, A gente tem que cada vez mais especificar a nossa função, a nossa atividade prática, para cada vez mais se especializar no campo de atuação. Então, os norte-americanos eles têm essa a habilidade e essa a assertividade de se especializar cada vez mais nas diversas áreas de atuação para o esporte, seja ele qual for, Então, o especialista em treinamento de força ele vai atuar com treinamento de força. O especialista em a parte técnica vai ser o técnico, a parte tática vai ter gente relacionada a analista de desempenho que vão desenvolver essas questões táticas, cada vez mais aprofundadas, porque é muito conteúdo e muitas vezes se você centralizar somente numa pessoa, num indivíduo, ele não vai tirar o melhor potencial do atleta, da equipe, enfim, Então, aqui nessa imagem, nesse slide, você percebe que a gente está colocando as preparações psicológica, intelectual, moral e volitiva e nutricional fora do indivíduo, Isso é a base para você direcionar as suas ações, as demais preparações. Aí nós temos a técnica e a física, técnica mais próxima do cérebro, da cabeça, onde é a parte cognitiva, coordenativa, neuromotora, e a física no centro, a parte cardiovascular, a parte neuromuscular, ação muscular, e atrás, englobando tudo, é a parte tática, que depende de todas essas demais preparações. Na literatura, a gente percebe que, desde a década de 70, antes mesmo, eles já conceituavam o que é a preparação, quais são os procedimentos na preparação.
E a experiência prática tem evidenciado a necessidade de uma diferenciação pedagógica dos aspectos educativos de ensino e da elevação das possibilidades funcionais, com fins de podermos planificar com maior precisão o treinamento. Nesse sentido, os métodos para tal diferenciação devem ser classificados em métodos de influência prática, verbal e demonstrativa, né? Então, dessa forma, a gente tem que compreender que quando a gente ouve no dia a dia, né, o meu método de trabalho, o método Joe Weider, né, o método Pilates, o método, na verdade, são termos equivocados de você se expressar profissionalmente, porque métodos, nós vamos ter somente 3 métodos. E esses 3 métodos, eles estão diretamente ligados à nossa forma de atuação profissional, na prática, no dia a dia, no campo, no ginásio, na quadra, no tatame, no dojo, né? Que são os métodos de influência prática de exercícios, que é o que nós, profissionais da educação física, atuamos mais, né, frequentemente. O método de influência verbal, que caracteriza-se pela forma que nós nos expressamos durante a nossa atuação prática. Aí é importante uma padronização terminológica, aí é importante a gente falar a mesma língua tanto no sul do país quanto no norte do país, né? Trazer os contextos, né, da literatura para o ambiente prático. E o método de influência demonstrativo, né, que daí se divide em visual, auditivo e motor, que é maneiras de você ensinar ou, né, demonstrar o que você está pretendendo executar, que o seu atleta execute, que a sua equipe execute, que aí você pode, através da tecnologia de vídeo, celular, né, fazer uma análise de um jogo de uma equipe adversária, enfim, né? E dentro desse método de influência prática de exercícios, né, nós temos o rigorosamente regulamentado, o de jogo e o competitivo. É uma introdução apenas que eu vou falar, né, a respeito desses métodos, né, para a gente diferenciar realmente o que é o método rigorosamente regulamentado, o que é o método de jogo, o que é o método competitivo, para depois falar como a gente pode aplicar esses métodos por uma modalidade específica, seja judô, seja futebol, né? Porque daí a gente vai falar a mesma língua, a gente vai padronizar a forma de se expressar, de se comunicar, e aí fica mais fácil você ter o monitoramento, controle, que depois em outras lives a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, no método de influência prática, o competitivo, trata-se do jogo propriamente dito, né? A competição, né? Tem fatores externos que influenciam a torcida, o adversário, a interferência do clima, né? Ou muitas vezes também a questão de arbitragem, né? Enfim, né? No levantamento de pesos, se a gente vai fazer uma modelagem do como é que é o método de influência prática competitivo, a gente vai chegar a uma conclusão de que esse método ele caracteriza-se por 3 tentativas lá na plataforma de competição de arranco, 3 de arremesso. E dentro disso há a questão do aquecimento, tanto do arranco quanto do arremesso. Aqui no livro, nesse último publicado sobre programação de treino, a gente percebe que, né, dentro da literatura, as orientações é que se realiza em torno de 7 a 12 repetições no arranco, né? E no arremesso, no arranco, perdão, de até 15 repetições podendo ser realizada, e no arremesso, aí sim, até um pouquinho menos repetições, de 6 a 12, de 7 a 12, tá? Totalizando com as repetições lá na plataforma de competição, com as tentativas, né, que fazem parte do jogo competitivo, totalizando entre 20 a 33 repetições, né, no total. Então isso é o método de influência prática competitiva, é como você vai aplicar esse método, né, com o seu atleta num controle ou numa competição importante, né? Já o método de influência prática de jogo é você pegar esse método de influência prática competitivo
e fazer um ajuste, né? Podendo fazer um controle, né, numa sessão de treino onde você vai reproduzir o método de influência prática competitivo, mas adaptando com uma característica mais, talvez trocando o intervalo, substituindo alguns implementos na barra, enfim, né? Assim como no boxe, nas imagens aqui, a gente percebe que colocando algum protetor para você amenizar alguns impactos, fazendo um sparring ou uma simulação de luta contra um adversário mais pesado, mais leve, de outro sexo, né? Isso são formas de você trabalhar esse método de influência prática de jogo sem ser na competição. Já o método de influência prática de exercício, rigorosamente regulamentado, aí são, né, inúmeras variáveis, você pode fazer intervalado, contínuo, né, progressivo, enfim, né, você pode adaptar da melhor maneira e utilizar o grande potencial criativo que o treinador tem que ter. Né? E essa é a grande essência do treinador, do técnico esportivo, do profissional da educação física, é a criatividade para, né, respeitando os princípios e as leis relacionadas à área da ciência do esporte, né, fazer uma adaptação para direcionar especificamente para cada individualidade, né? E como preparação física, entende-se a educação das suas qualidades físicas, as quais se manifestam através das ações motoras. Né? Isso o Matveev, lá na década de 70, provavelmente já devia estar se expressando e refletindo sobre isso. Através da preparação física, visa-se a hipertrofia das qualidades motoras da motricidade, diretamente ligadas ao rendimento e tradicionalmente referidas como força, velocidade, potência, resistência e outras. Entretanto, tal conceito de preparação física não deve limitar-se apenas ao desenvolvimento de tais qualidades, magnitudes da curva força-velocidade que eu vou falar logo mais. Né? E aí, nós temos que compreender que a preparação física ela deve se basear ainda em premissas anatômico-fisiológicas, em capacidades coordenativas, de regulação, capacidades condicionantes. Ou seja, o desenvolvimento somático e estrutural, tipologia da modalidade esportiva, desenvolvimento físico, adaptações osteoarticulares, tendíneas e ligamentares, alguns teóricos consideram como uma preparação específica, morfológica. Então, muitas vezes, quando a gente fala de treinamento de força para as modalidades esportivas, a gente, muitas vezes, só compreende apenas como a questão relacionada à hipertrofia, as adaptações musculares relacionadas ao treinamento de força. A gente pensa muito nesse viés e acaba esquecendo outras adaptações que muitas vezes são muito mais importantes. Quando a gente pensa numa linha cronológica, nós temos que priorizar a adaptação neural, a adaptação ligamentar, osteoarticular e depois a muscular. A hipertrofia muscular, nesse sentido, ela acaba sendo, né, tendo que ser em segundo plano. Né? Não interessa se o atleta realmente está em forma na questão estética, um fisiculturista, né? E sim a capacidade dele produzir força, né? Aplicar força contra um adversário ou contra uma resistência específica. Esse que é o importante, né? E nesse sentido a gente começa a mudar um pouco esse ponto de vista de prioridades e o treinamento de força acaba sendo mais dinâmico, mais eficiente para que o atleta melhore seu desempenho num gesto motor, numa atividade competitiva. Né? Modificações funcionais determinadas pelos estímulos de treinamento, circulação, respiração. Aí tem todas as adaptações mais relacionadas aos demais sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratório. Isso também faz parte da preparação física. Mas quando a gente fala em treinamento de força, muitas vezes acaba sendo em segundo plano tais adaptações, a gente pensar mais na adaptação neural. Né? Mais importante é você elevar o potencial neuromotor do atleta. Aí, vale a gente citar que o método de influência prática por exercício, ele pode
possuir algumas características que se tornam relevantes nesse sentido de elevar os níveis do condicionamento do organismo do atleta para uma determinada tarefa. A característica sintética, que propõe que o desenvolvimento da força concomitantemente com outra qualidade motriz fundamental para a prática da modalidade, coordenação, técnica, flexibilidade, né? Então você tem que desenvolver essa força no mesmo período de tempo em que você também está evoluindo em outros componentes, né? E muitas vezes o próprio treinamento de força, né? O próprio método de influência prática de exercícios, né? Muitas vezes relacionado, a gente pode trazer do levantamento de peso, alguns exercícios competitivos variados do levantamento de peso vão auxiliar para que você, ao mesmo tempo que você está evoluindo em termos de força, de capacidade de aplicar força contra uma resistência, no caso, a resistência da barra e sua carga que está sendo elevada, você também vai melhorar componentes da flexibilidade, vai melhorar componentes da resistência contra, né, uma carga durante um determinado volume de repetições, né? Então, e também a questão coordenativa, né? Questão relacionada à parte cognitiva. Então, muitas vezes você está utilizando para um atleta já adulto um meio diferente, né? Como o levantamento de peso, como um arranco em suspensão, você vai estar evoluindo também componentes cognitivos. Então, você vai utilizar o método de influência prática de exercícios, mas com foco, com um viés mais na questão de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, do que de treinamento. Apesar de estar realizando durante um processo de preparação, né, seja numa etapa geral ou especial, ele vai estar evoluindo o componente da força direcionado para a sua necessidade de desempenho, de performance, mas ele vai estar aprendendo ainda, né, vai melhorando, vai estar evoluindo no componente da técnica para tal exercício, né, no caso um arranco, e vai evoluindo também a questão motora, né? Então vai estar mais focado na questão da aprendizagem, né, no método de influência prática de aprendizagem e não de treinamento, né? Mas vai colher os frutos relacionados ao treinamento. Para depois, quando tiver automatizado, assimilado lá no nosso engrama esse componente técnico desse exercício específico de preparação de força especial, ele vai estar, né, realizando um treinamento aí sim, né, aumentando uma progressão de cargas mais elevado, né, um peso médio mais elevado, enfim, aí vai ter uma melhora da performance cada vez maior relacionado tanto ao exercício da preparação de força especial, quanto, né, lá no gesto motor específico, seja no judô, numa luta, num determinado golpe, numa determinada ação motora, seja numa corrida, né, num tackle contra um adversário no futebol americano, enfim. Né, o objetivo é sempre evoluir para que a gente aplique esse método, esse exercício, através do método de influência prática de exercícios com viés em treinamento, né, e não somente em aprendizagem. Muitas vezes a gente acaba parando num processo de iniciação, na aprendizagem do exercício e não evolui nessa magnitude da carga e aí deixa de aproveitar o que o exercício pode te fornecer. Ou muitas vezes também acontece o oposto, né? A gente observa muitos clubes e indivíduos e equipes aplicando o exercício através do método de influência prática de exercícios com viés no treinamento, porém, os indivíduos ainda não são capazes de executar com uma boa coordenação tal exercício, com bom ritmo, com bom domínio e controle da carga, e especialmente da velocidade, que vai ser comentado em outras lives, e aí acaba não aproveitando nem para um lado nem para um outro tal exercício e muitas vezes pode até se machucar na execução, né? Sofrer alguma lesão por esforço repetitivo, alguma distensão, enfim, né? Então temos que ter cuidado, por isso que é importante a gente compreender tais métodos, né? A diferença de tais métodos.
Já também a característica analítica, cuja proposta é direcionar os estímulos do treino para uma determinada magnitude da curva força-velocidade, ou, tradicionalmente falando, para uma capacidade de força específica, seja ela força máxima, força rápida, velocidade, força explosiva, né? Que aí nós estamos também relacionando a determinados períodos e etapas, né? Ou seja, no modelo de blocos, ou de periodização em blocos do Verkhoshansky, ou do modelo modular do Arkady Vorobiev. E a característica variável, que ela é onde a forma de execução ela permite que a gente combine de forma mais efetiva as distintas magnitudes da curva força-velocidade, contemplando as alternativas ótimas dos exercícios aos quais, com intensidade constante, se superam resistências maiores, menores ou iguais à da competição. Precisamente essa característica variável do método de influência prática, cuja base fisiológica é o mecanismo relacionado à utilização dos vestígios recentes deixados pela reação ante esforços musculares que antecedem séries iniciais, é chamado a relacionar numa sessão de treino a influência seletiva de exercícios especiais para o desenvolvimento do componente da força ou da velocidade, magnitudes maiores ou menores, respectivamente. O que quer dizer isso? Que a gente pode variar, né, a forma de progredir durante a sessão de treino determinados exercícios, né? Aqui na tabelinha vocês conseguem observar, né, que numa sessão de treino a gente pode variar para que a resistência seja no início menor do que a resistência na competição, para depois a gente superar essa resistência, né? Então, determinados, por exemplo, num treinamento do arremesso de peso, a gente começa com uma bola pesando menos do que os 7 quilos, né? 7 e pouco, alguma coisa do arremesso, a bola oficial para os homens, né? E depois a gente finaliza a sessão com uma bola um pouquinho mais pesada, né? É uma forma de você trabalhar o treinamento de força de forma específica para determinada modalidade, né? Da mesma forma, num contexto do powerlifting, do levantamentos básicos, você começar com cargas leves, aquecendo, indo progredindo e finalizar o exercício, seja um agachamento, com cargas maiores até do que você realiza, com amplitudes menores, né? Então, ou sustentação, isometria, enfim, né? É uma forma de você alternar os exercícios, a carga, né? Isso proposto por Kuznetsov, que é um dos melhores livros. Esse livro aqui é um dos melhores livros, né? Um dos melhores livros já publicados sobre preparação da força, treinamento de força para diversas outras modalidades, né? Então, esse autor soviético, ele foi atleta de lançamentos, né, se não me engano, junto com Verkhoshansky, que foi um dos grandes pensadores que vieram do atletismo, foram para o mundo acadêmico e então depois começaram a publicar e a realizar pesquisas que foram conceituando e ao mesmo tempo, né, nos fornecendo formas de aplicação do treinamento de força na prática, os procedimentos, né, através de pesquisas, tentativas e erros, né? E foi um dos livros que hoje é mais complicado de se encontrar, porque foi publicado, traduzido pelo editorial Stadium, da Argentina, lá de Buenos Aires, publicado em 1989. Né? É um livro que vale a pena, vai ter uma live exclusivamente sobre esse livro. Então fica ligado aqui nas nossas redes sociais que quando a gente for realizar essa live, a gente vai fazer a divulgação para vocês assistirem, né? As perguntas vocês podem ir fazendo aqui nos comentários, né? Ou depois nas redes sociais, que a gente vai, né, interagindo com o passar do tempo. Como essas lives vão ser realizadas toda semana, a ideia é a gente, né, toda semana publicar algum conteúdo, fazer uma live e cada vez mais ter interação. É importante essa interação com vocês para ver se estão
estão de acordo com o que está sendo falado, o que vocês fazem na prática, né? Como vocês trabalham e trazer esse feedback, esse retorno para nós, né? Para a gente também ir discutindo, né? Para encontrar cada vez mais um caminho melhor para todo mundo, né? Eu acredito que a grande essência da nossa profissão, e isso lá no passado era feito de forma mais assertiva, né? Onde tinham mais congressos, encontros de treinadores, e hoje, com toda essa tecnologia, a gente acaba cada vez menos tendo essa interação entre os treinadores. Parece que cada um fica no seu nicho, e aí não está sendo publicado mais esses encontros, por exemplo, no levantamento de peso, desde 1997, que foi o último congresso pós-Jogos Olímpicos, onde foi publicado um vasto material sobre a atuação dos treinadores, sobre tanto de questões técnicas quanto relacionadas à preparação, né, a planejamento, ao que foi identificado em termos de análise qualitativa, quantitativa dos movimentos, tanto em ambiente competitivo quanto no treinamento. Então, desde 97 não tem sido mais publicado esse material, né? Os treinadores não estão se encontrando mais, essa nova geração não se comunica, e aí às vezes, né, se perde muito conhecimento pela falta de comunicação, né, de interação e de questão social, né, que o esporte proporciona, né, não somente para os atletas, mas também para os treinadores, para todo mundo que está envolvido no esporte. Tem que ter essa questão social, e trazendo para um contexto profissional tem que ter a questão da social científico, né? A gente se relacionar em termos de amizade, de convivência e ao mesmo tempo de troca de conhecimentos, né? Troca de informações. Cada vez mais a tecnologia está progredindo de uma forma extremamente rápida, e muitas vezes a gente não consegue acompanhar sozinho, né? Então tem que ter essa conversa entre treinadores das mais variadas especialidades para a gente poder, né, trazer para um contexto nosso, do dia a dia, né? Essa é a grande sacada. Voltando para o nosso conteúdo de hoje, né, a gente, na hora de a gente trabalhar a força para um atleta, para uma equipe, a gente tem que planejar isso aí, né? E o planejamento ele percorre o mesmo caminho que o planejamento que as demais preparações, o planejamento das demais preparações, né? Tem o período preparatório geral, especial, tem o período competitivo, pré-competitivo, o competitivo, e tem a transição, né? O tempo de descanso em que você dá uma folga para o seu organismo e também, ao mesmo tempo, vai evoluir em termos de rendimento, porque vai haver aquele efeito da supercompensação, da síndrome da adaptação geral, proposta pelo Hans Selye, depois o Felix Merson foi ajustando, foi adaptando, né? Enfim. Então a gente tem que conhecer que o treinamento de força também tem que ser planejado e andar ao lado do que foi planejado em termos técnicos, em termos táticos, né? Em termos físicos, né? Então a gente tem que conversar com todos os demais, o staff, né? Os treinadores que estão envolvidos no processo, para a gente alinhar e ajustar essa preparação da força da melhor maneira possível, né? O período preparatório geral, como é que se caracteriza, né? Ele tem como objetivo melhorar a capacidade do organismo para realizar o trabalho de forma eficiente, com uma ênfase particular no desenvolvimento do sistema aeróbico. Antônio Carlos Gomes, 2002, falando sobre isso. Também tem como objetivo desenvolver as premissas para o surgimento e consolidação da forma desportiva através da criação de uma base sólida. Você vai, né, dar aquela base, aquela estrutura, carcaça para o indivíduo, para depois suportar a carga de treino mais elevada no período preparatório especial e estar pronto para a competição, né? Então e dessa forma a gente vai elevar consideravelmente as possibilidades funcionais do organismo por meio do desenvolvimento múltiplo das qualidades físicas, né? Ou seja,
explorar de modo amplo as distintas magnitudes de aplicação de força. O Matveev falou isso aí, eu ajustei em relação à forma como estou trabalhando relacionada à curva força-velocidade, que já vou mostrar para vocês. Tá? Já no período preparatório especial, a gente vai direcionar as tarefas do treinamento para as exigências específicas da modalidade esportiva, direcionando os estímulos do treinamento para as magnitudes da curva força-velocidade mais próximas do que serão exigidas na competição. Isso eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. No período competitivo, né, a gente vai treinar o gesto competitivo, as ações motoras que vão ser exigidas lá na competição. Então, muitas vezes a gente acaba deixando os conteúdos gerais do treinamento, né? Já lá no período preparatório especial a gente já reduz bastante ou até corta. Atletas mais avançados até pouco treino em termos de exercícios de caráter geral, né? Atletas de nível olímpico, a tendência é que cada vez mais se diminua e se especialize mais em relação ao gesto competitivo, né? As necessidades que o gesto competitivo te exige, né? E já no período competitivo, né, pode ser dividido em pré-competitivo e competitivo, né? No levantamento de peso, esse período competitivo ele é mais pré-competitivo, 3, 4 semanas de pré-competitivo e 1 semana apenas de competitivo, porque a competição é realizada em um dia apenas para o atleta, né? Já outras modalidades, você tem períodos mais extensos de competição, tênis, né, acaba sendo mais dias, são mais competições ao longo do ano, pega no futebol, o período competitivo ele se estende pelo ano todo, praticamente, hoje em dia, né? Então você tem um período preparatório geral muito curto. Então são características de cada modalidade que a gente vai ter que ajustar nosso planejamento do treinamento de força para, né, se adequar melhor ao que aí a modalidade exige, né? Ao tempo disponível que a gente tem para trabalhar. Já na transição, ela é interessante que a gente... É na transição, muitas vezes, que a gente colhe o fruto de toda essa preparação, né? Então, através do descanso, muitas vezes ocorre esse efeito acumulativo da carga de treino. O Dr. Paulo Roberto Oliveira, né, no livro dele, ele fala do efeito posterior duradouro do treinamento, que muitas vezes esse treinamento ele acaba sendo realizado de forma excessiva em termos de volume. Então, através dessa questão de você ter tido uma carga de treino muito elevada, na hora de descansar, de mudar de atividade, de relaxar, o seu organismo ainda está evoluindo em termos de rendimento e você vai conseguir voltar, muitas vezes após esses 15 dias que são sugeridos pela literatura, né, às vezes até mais, você vai voltar em uma melhor forma desportiva, né? E aí entra aquele princípio da estratégia de progressão de carga, onde a gente vai ter que manipular as cargas iniciais no período, no macrociclo, para, né, melhor aproveitar o processo de treinamento em longo prazo. Então, muitas vezes a gente tem que reduzir essa carga para conseguir elevar o rendimento, não no macrociclo agora, mas lá no outro macrociclo, né, no próximo, pensando em longo prazo. E aí a gente tem que identificar, né, para isso, qual etapa que se encontra o indivíduo. Que a gente está planejando o treinamento, tanto o treinamento da preparação física, a preparação técnica, a preparação tática e a preparação da força. Né? Se está numa formação de base, se é um indivíduo jovem, né, tá iniciando, está aprendendo os gestos motores, tanto do treinamento de força, os exercícios de força na sala de peso, na musculação, ou, né, os exercícios competitivos lá na quadra, no campo. Se está no treino de base, já entrou num processo de treinamento, né, já está treinando mais vezes, a frequência semanal, o volume já é maior, né, a carga de treino já é maior, já é especialista, já está competindo cada vez mais, já está começando a ser
exigido em termos de rendimento, de resultados, ou se já é num alto rendimento, né? Então, a gente tem que identificar o perfil do nosso aluno, nosso atleta, nosso cliente, para ver em que etapa que ele se encontra para a gente realizar esse treinamento de força da melhor maneira possível, de acordo não somente com as necessidades dele, mas com a capacidade com que ele pode assimilar essa carga de treino que a gente vai propor ao atleta, ao organismo dele, vamos aplicar, né? Então nós temos a magnitude 1, onde você vai aplicar a maior velocidade possível, e a magnitude 5 é a menor velocidade possível, né? Então, em termos de aplicação de força, a manifestação da velocidade vai ser maior na magnitude 1 e menor na magnitude 5, independente do exercício, né? Essa divisão em 5 magnitudes ela vem através de uma pesquisa, né, literária, né, extensa. Publiquei no primeiro livro, né, já essa classificação. Hoje estou até dividindo em mais, né, magnitudes, mais zonas, na verdade, mantendo as 5 magnitudes, mas subdividindo tais zonas, né. A rapidez ela é vinculada com uma capacidade condicional, a força máxima, né, surgindo daí o conceito de força rápida, né, dentro da literatura mais tradicional. E essa rapidez ela se caracteriza por você não conseguir evoluir muito. Ou você é rápido, né, ou trabalhou esse componente dessa rapidez, né, magnitude 1, lá nas idades sensíveis do treinamento, aí eles vão ter que baixar, né, procurar as tabelas de feeling, né, onde você tem as idades sensíveis para desenvolvimento de cada capacidade física, né? Então, geralmente esse componente aí das magnitudes menores, lá nas idades sensíveis são em torno de 6 anos, 8 anos, né? Antes da pré-adolescência até um pouquinho mais. Ou você se torna rápido, né, desenvolve esse componente, ou dificilmente você vai evoluir ao longo, né, da sua vida. Então, muito diferente da magnitude mais avançada, maior, né, a magnitude 5, onde você pode começar com uma barra de 20 quilos, um agachamento, e terminar com 200 quilos, 250 quilos, treinando adequadamente, planejando adequadamente, né? E sendo que, né, por um outro ponto de vista, né, essas magnitudes menores, né, na força rápida, né, nessa rapidez, dificilmente há uma evolução tão grande quanto essas magnitudes maiores, né, no caso por exemplo, do agachamento ou no levantamento terra, né, onde você consegue evoluir mais para um percentual maior, nas magnitudes menores, dificilmente você consegue ter essa mesma evolução, né. Já nas magnitudes baixas, que seriam valores entre 30% e 49%, 30% a 50%, né, essa divisão foi principalmente fundamentada na questão de que na literatura científica, especialmente nos agachamentos, nos exercícios onde se mede a velocidade média propulsiva, você tem bem fundamentado, bem embasado a questão de que a partir dos 30% que você consegue mensurar com uma maior fidelidade, né? Porque devido principalmente à questão da força de frenagem, principalmente à questão da taxa de desenvolvimento de força, né? Você tem, a partir dos 30%, uma maior assertividade nessa hora de avaliar, de mensurar, de monitorar a velocidade de execução. Já magnitudes médias seriam entre 50% a 79%, né? 50% a 80%, onde, em alguns casos, ela se situa na zona de maior produção de potência, do pico de potência, como no agachamento, por exemplo, né? E no levantamento de pesos, no arranco, no arremesso, começa a contabilizar, né, etapas de iniciação, começa a se contabilizar o volume, a partir dos 50%, 55%, 60%, e nos avançados, a partir dos 70%, começa a se contabilizar esse volume programado do treinamento.
né? Por exemplo, essa tabela que estamos apresentando aqui, de um artigo publicado por Gonzales Badilli lá em 2000, um artigo muito bacana, né, onde ele referencia, e depois a base, né, dessa referência, ela acaba sendo publicada nos demais livros que ele publicou ao longo do tempo, né, onde nós temos ali o pico de produção de potência, né, foi identificado que no agachamento ele se situava entre 65%, né, podendo chegar a 72% ou menos, a 58%, essa faixa. E no arranco já, nesse percentual ele é mais elevado, né? Na média 91%, no arremesso um pouquinho mais abaixo, né? Então são exercícios diferentes. No supino, 40%. Né? Então acima daqueles 30% que foi comentado na magnitude 2, né? Então, a gente tem que identificar isso aí, que cada exercício vai ter uma produção, um pico de produção de potência diferenciado e manifestações de velocidade também totalmente distintas, né? Tanto para o pico quanto para a velocidade, determinados percentuais de zona. Magnitudes altas seriam a partir dos 80%, né, até os 90%, que no levantamento de peso é denominado de volume parcial, que geralmente se contabiliza para a gente identificar quão intenso está sendo o microciclo, o mesociclo, né? Então, para os avançados, você já começa a botar o olho somente nesse volume parcial, esquecendo dos percentuais menores, as magnitudes médias, né? Então, lembrando, como eu falei agora há pouco, que se contabiliza para os mais avançados a partir dos 70%, mas o volume parcial acaba sendo muito mais determinante para você identificar a qualidade da carga de treino, o que está sendo programado, né, de verdade. E as magnitudes máximas seriam acima dos 90%, né? E em alguns exercícios, como o arranque, como o arremesso, você pode, para alguns atletas que têm um domínio da maestria, ser considerado a zona de maior produção de potência, né? Para outros, também não, né? A gente tem que identificar isso, depende muito do indivíduo, né? Ainda mais quando se trata de exercício balístico, né? Que você mensura através da velocidade máxima, porque é a maior extensão na maior velocidade possível, diferente dos exercícios de cadeia cinética fechada, como o agachamento, onde você tem ainda a fase de frenagem muito determinante durante o exercício, ela condiciona o exercício, né? Aqui, um gráfico que eu gosto muito de comentar quando a gente comenta sobre preparação da força para outras modalidades, né, onde a gente observa, né, os exercícios relacionados, né, na curva força-velocidade. Então a gente percebe que um levantamento de terra, quando executado no ambiente competitivo para levantamentos básicos, né, ele acaba sendo a maior manifestação da força dentro dessa curva força-velocidade, né? Já uma luta de boxe já é o oposto, né? Você não tem uma resistência, tem apenas a luva, que pode ser 14 onças, né? 12 ou 10 onças, enfim, mas é a maior velocidade possível, né? Para você aplicar um golpe, superar o bloqueio do adversário, a defesa do adversário. Lutas Muay Thai, né? Kickboxing, corrida, a corrida tem uma resistência, ainda mais saindo do blocos, né? Partindo, né, na corrida de 100 metros, você tem, em alguns momentos, magnitudes intermediárias, né, para desenvolver, para superar, e depois, quando você está já numa aceleração elevada, você transfere esse gesto motor para uma magnitude menor. Rugby, outras modalidades que você já tem adversários a superar também, ela vai oscilando, né? Em determinados momentos de contato você está já numa magnitude mais elevada e outros que você está somente correndo na grama, tem que identificar também o ambiente que você está executando essa ação motora, contra que resistência, que daí essa magnitude vai ser ou mais para magnitude 2, 3 ou mais para 1, 2, né? E isso a gente tem que identificar ao longo do período de diagnóstico, especialmente para a gente planejar o treinamento. E antes de a gente realizar
a tomada de decisão acerca da programação de treino, é necessário obtermos informações suficientes sobre os fatores determinantes de cada modalidade, principalmente relacionados às exigências da condição física específicas da modalidade no que tange à força e o estado de condicionamento físico e a forma desportiva do atual do sujeito, do atleta, do indivíduo que a gente está trabalhando, né? Então, são dois componentes extremamente determinantes na hora de a gente montar um planejamento de treino de força para as modalidades esportivas, seja ela qual for, né? Então, é o que a modalidade exige em termos de força, né? Aplicação de força, é a modelagem que a gente vai fazer para depois elaborar um plano de treino, e qual o estado de condicionamento do atleta, do indivíduo, né? Então, através das avaliações, né, do monitoramento, do período de diagnóstico, que geralmente não pode ser apenas uma avaliação ou uma semana de avaliações, de protocolos, enfim, tem que ser um período extenso, às vezes até um macrociclo, é um macrociclo de diagnóstico para você identificar o estado de condicionamento do atleta, a capacidade dele de assimilar a carga de treino, né, a rotina, a disciplina dele, a mentalidade dele, né, a capacidade dele de receber a carga de treino também, né, no sentido de não somente ele responder a resposta dele ao longo do tempo às diversas cargas de treino, aos diversos estímulos, mas também a capacidade dele de aproveitar ao máximo que determinado exercício pode proporcionar. Lembrando, né, que cada percentual de carga, seja num exercício com uma barra, num agachamento, num arranco, ou seja, num tiro, num sprint de 50 metros, de 30 metros, cada percentual de carga, ele tem sua força máxima. Então, se você está falando de 30 metros, de um sprint de 30 metros, você tem um tempo que você consegue, que é o seu PR, o seu recorde, um tempo mínimo que você consegue executar esses 30 metros, abaixo, ou no caso acima desse tempo, né, ele acaba sendo um percentual abaixo desses 100% desses 30 metros. Né? Então, da mesma forma que um agachamento, por exemplo, você tem um percentual de 50% do seu RM para executar um agachamento. Você tem uma velocidade que você consegue executar esses 50%. Né? E qualquer velocidade abaixo desse máximo que você consegue aplicar os 50%, você está deixando de aproveitar o que a carga te oferece. Então isso muitas vezes a gente consegue, durante um certo tempo, identificar se o indivíduo tem essa capacidade neural, cognitiva, de concentração, para aproveitar o que a carga pode oferecer. E nesse sentido, a gente pode identificar a modalidade de levantamento de peso como necessidades de magnitudes máximas de força, por exemplo. Né? Assim, para sintetizar, a gente tem que identificar o que cada modalidade exige em termos de aplicação de força e o estado de condicionamento do atleta, do indivíduo. Né? E nesse sentido, a gente tem que ao identificar a modalidade, por exemplo, levantamento de pesos, né? Necessidades máximas de magnitude de força, 4 e 5. Aí a gente, identificando isso, a gente vai, através do que está sendo já embasado, que foi publicado, identificar que o percentual de aplicação de maior potência se situa em cargas de 85% a 91%, a gente vai classificar esse grupo de exercícios, né, competitivos ou levantamento de peso, no grupo A, né, com necessidades de forças e magnitudes máximas. Já se a gente for falar de judô, né, de outras modalidades, onde as magnitudes são intermediárias, a gente vai classificar no grupo B, necessidade de forças e magnitudes intermediárias. Já no grupo C, exercícios que não têm, ou atividades, ações motoras que não têm uma sobrecarga e que você consegue manifestar maior potencial de velocidade. Né? Futebol, corrida, track and field, né? 100 metros, enfim. Né?
E aí nós temos referências, né, especialmente nesse livro aqui, do Gonzales Badilho, né, ao qual também no meu livro, meu primeiro livro, eu, entre aspas, plagiei, utilizei o mesmo título, porque é um título que faz todo sentido quando a gente está pensando em treinamento de força, né? Força, velocidade, rendimento físico e desportivo. Então, a velocidade ela acaba sendo um componente determinante para o rendimento esportivo. E a velocidade ela está diretamente ligada ao componente da força. E assim a gente começa a valorizar cada vez mais a preparação da força, o treinamento da força, de uma forma, né, que seja importantíssimo, é um componente determinante para o sucesso e o rendimento do atleta, não somente em termos de desempenho, de performance dentro do ambiente competitivo, mas também no que tange a questão de recuperação, de prevenção de lesões. Quanto mais forte o atleta for, mais difícil vai ser ele ter uma lesão muscular e, ao mesmo tempo, mais fácil vai ser para ele se recuperar de um jogo para o outro, de um método de influência prática competitivo, né? Método de competição, enfim, né? Vai ser mais fácil para ele conseguir fazer com que o seu organismo se recupere às diferentes intensidades de carga, né? Os estímulos. E aqui a gente tem, nesse livro, a gente tem umas orientações no que tange as etapas e os períodos e o percentual de carga que a gente vai desenvolver, vai trabalhar, né, independente do exercício, de modo geral. Né? A primeira etapa ali, na primeira coluna, são etapas de iniciação. Né? Lembrando, né, dependendo do indivíduo, em que etapa que ele se situa, se está aprendendo a modalidade, se está ainda começando o treino de base, nós podemos, né, se situar por um longo tempo com esse percentual de carga ali sugerido, mínimo durante esse período, seja ele de 4 meses, de 6 meses, enfim, nós vamos trabalhar com 30 e poucos por cento, 40%, e o máximo com 57%, se aproximando dos 60%, né, no grupo A, grupo com objetivo de magnitudes mais elevadas de necessidade, de força para a competição. Grupo B, a gente observa a mesma coisa, porque nós estamos na mesma etapa, etapas iniciais de aprendizagem. Grupo C, mesma coisa. Já a segunda coluna, né, na segunda etapa, aí a gente começa já a entrar num processo mais de treinamento especializado. Aí, digamos, para um levantador de peso, seria uma preparação geral, preparação de um componente, né, trabalhando mais um componente geral, onde nós teríamos 2 exercícios competitivos padrões, nós teríamos uma faixa mínima de 59%, né, 60%, a máxima 70%, trabalhando bem o componente da velocidade nos exercícios, saltos, utilizando o arranco em arranco direto, power snatch, né, trabalhando exercícios de pliometria, né, salto profundo, em quedas em alturas menores de queda, enfim, para chegar lá na etapa 4, né, na última coluna, na quarta coluna ali, a gente já estaria avançando para magnitudes próximas do que é exigido na competição. Então, as cargas máximas seriam 90%, 93%, 95%, né, cada vez mais automatizando o gesto competitivo. Já no grupo B, onde as necessidades são médias, a gente não precisaria chegar tanto, né, nesses 80%, 80%, 90%. Situaríamos mais num percentual de 85%, 80%. Não precisa trabalhar com cargas muito elevadas, né, e não necessariamente no período competitivo. Pode ser no período geral, a quarta etapa, e a etapa competitiva, o período pré-competitivo, competitivo, nós trabalharíamos na coluna 3 ali, por exemplo. Sugestão, né? Atualmente, o próprio Gonzales Badilho dividiu em 5 grupos, né, intermediários entre A e B, né, da antiga versão. Então, teríamos o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. Né? Criou 2 grupos intermediários entre o A e B e o C, e o B e o C. Né?
Então, já tem bem embasado na literatura tais protocolos, procedimentos para a gente atuar lá na preparação da força para as modalidades esportivas, né? E dentro disso a gente classifica os conteúdos de treino, né, de acordo com as necessidades e com os exercícios competitivos da modalidade. Por exemplo, no levantamento de peso, nós temos os exercícios competitivos, o padrão, é o jogo regulamentado, né, propriamente dito, seria aquilo que nós falamos lá no começo, as 30 e poucas repetições, tanto contabilizando o aquecimento quanto as repetições, as tentativas lá na plataforma de competição, e os competitivos variados, que seriam variações desses exercícios, né? Seja o arranco direto, sem a flexão total dos joelhos, seja um arranco em força, ou um arremesso direto, arremesso em força, né? Tem a forma parcial também, onde você sai em blocos, em suspensão, né? Depois nós temos exercícios especiais, os condicionantes, agachamentos, agachamento frontal, né? Puxadas, né? Desenvolvimento, salto profundo, né? Salto dependendo da queda, né? Geralmente o especial ele acaba sendo mais voltado para o salto profundo de alturas não tão elevadas, né? E o geral, salto profundo de alturas mais elevadas, 1 metro, onde você vai ter maior tempo de contato do pé com o solo, né? Magnitudes mais elevadas, né, serão exigidas, né? Em gerais, desenvolvimento, membros inferiores, membros superiores, né? Cintura escapular, pode ser utilizado com outras ferramentas, né? Kettlebell, né? Halteres, né? Enfim, tá? Para o judô, né, faríamos a mesma classificação, onde teríamos os competitivos, o judô propriamente dito, a competição lá no tatame, no dojo, com os 4 minutos, mais a prorrogação, contra um adversário de mesma categoria. Os variados seriam diferentes, uma luta diferente, seja maior tempo, menor tempo, diferente categoria de peso contra um adversário, né, diferente sexo, com também os golpes, né? Seccionando, fracionando, seja trabalhando somente o chão, trabalhando somente com golpes que utilizem os membros inferiores, golpes somente com membro superior, enfim, né? E da mesma forma os condicionantes, que geralmente entram sempre no agachamento, sempre vai entrar os exercícios de levantamento de pesos, né? Os variados de levantamento de peso poderiam se tornar exercícios especiais para o judô, o desenvolvimento, método de choque sempre também vai ser especial para a grande maioria das modalidades, salto profundo, saltos consecutivos, né, saltos laterais, enfim, né, e os gerais, aquele desenvolvimento muscular, né, membros inferiores, membros superiores, podendo utilizar outras ferramentas também, como o kettlebell, mais uma vez falando, né. Já para o futebol, o exercício competitivo padrão é o jogo propriamente dito, né? Tempo de 90 minutos, 11 contra 11 no gramado, parará, pode até ser sintético o gramado hoje em dia, as dimensões têm que ser as oficiais de jogo. Já o variado seria um jogo no campo reduzido, mais adversários, né, de defesa, né, contra menos de ataque, ou ações propriamente ditas, finalização só de falta, pênalti, algum treino tático, né, onde você simula algumas jogadas. Os especiais, os mesmos, né, condicionantes que a gente aplicou lá no slide anterior, né, para o judô, praticamente seriam os mesmos exercícios, né, porque dentro disso aí a gente tem que ver as questões relacionadas a estímulos, né, tempo de tensão, amplitude de movimento, tem vários fatores que determinam que o exercício se torne especial. E esses exercícios que estão listados nessa tabela, praticamente sempre vai ser classificado como especial para a grande maioria das modalidades, porque eles se assemelham muito ao que as modalidades necessitam, exigem para o organismo do atleta, né? Porque tem que ser velocidade, né?
a força aplicada sempre tem que ser a máxima possível, o tempo no mínimo possível para você executar determinado gesto motor, enfim, né? Aqui, para finalizar, né, para mostrar o quão importante é você ter ciência de que tais magnitudes, elas se diferenciam de exercício para exercício. Nessa tabela nós temos o agachamento em cima e o arranco embaixo. E onde está vermelho é a zona de maior produção de potência. No agachamento, lembrando que foi falado, dentro da faixa de 50 a 70 e poucos por cento, e no arranco, a partir dos 85%, você tem maior produção de potência. Mas veja bem, muitas vezes é importante a gente identificar que, mesmo que a gente vá para a zona laranja ou zona amarela, a diferença de watts produzido, né, de acordo com a máxima aplicação de força, se a gente souber aplicar a máxima velocidade com os percentuais, os distintos percentuais, mas aproveitar o potencial que cada percentual nos oferece, nós vamos ver que a diferença não é tão grande assim em termos de produção de watts. E nesse sentido, a gente, em alguns períodos, em algumas etapas, seja de aprendizagem, ou seja no período preparatório geral, independente, se a gente trabalhar com percentuais distintos do que o exercício competitivo nos exige, por exemplo, falando do arranco, a gente está já repetindo mais uma vez que seria a partir dos 90%, que é a característica da modalidade, né, em termos de produção de potência, em termos de exigência, de aplicação de força, mas nós trabalhando abaixo desses 90%, 75%, a gente vai perceber que a gente vai desenvolver praticamente uma potência semelhante ao que é aplicada nos 90%. Então, mas para isso a gente tem que aplicar o máximo de velocidade possível com 70%, 75%. E muitas vezes esse gesto motor, ele se descaracteriza do ideal. Então a gente vai fazer um exercício mais em pé, um arranco potente, né? Um power snatch. E aí, dessa forma, a gente vai estar produzindo a mesma potência que vai ser exigida lá no ambiente competitivo, mas com um exercício diferente, né? Então, isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo, né? A gente tem que considerar isso, porque muitas vezes o objetivo da etapa vai ser desenvolver capacidade de aplicação de potência, aplicação de força, que vai ser manifestada em velocidade e também em potência. Dessa forma, a gente vai ter que se aproximar do máximo que o percentual de carga nos oferece. Agora, se o objetivo é a gente ir para o gesto competitivo, a gente vai ter que priorizar os percentuais maiores para também correlacionar tal aplicação de força com o gesto técnico que vai ser exigido lá no ambiente de competição, tá bom? Não sei se está ficando claro, mas são reflexões que a gente tem que trazer não somente para o contexto do levantamento de pesos, mas também para as demais modalidades. Então, se a gente for transferir essa tabela não somente agachamento, não pensar somente em agachamento e arranco, mas também em relação a uma modalidade que não tem uma sobrecarga externa, por exemplo, o boxe ou um judô da vida, a gente tem que identificar quais gestos motores e qual a maior produção de potência, velocidade, manifestação de velocidade, né, a gente consegue realizar com um determinado atleta e fazer pequenas alterações durante o período de preparação. Ou seja, por exemplo, no boxe, a gente pode implementar um peso na mão para que o exercício se torne mais lento, magnitudes maiores, e aplicar a máxima força possível com esses sobrepeso, respeitando aquela lei do Bondarchuk, em relação a 10%, 15%, 20% no máximo, você variar
a sobrecarga para não alterar também o gesto motor. Então, por exemplo, nós estamos falando de judô, se nós lutarmos com um adversário 20% mais pesado, o golpe que a gente está treinando, né, de forma variada, né, seja independente do golpe, mas vai se descaracterizar do gesto motor exigido em competição contra adversário de mesma categoria. Então a gente tem que ter muito cuidado disso aí e, ao mesmo tempo, aproveitar o máximo que essa sobrecarga vai nos oferecer, ou uma sobrecarga para mais, ou uma redução dessa carga, né? Se a gente treinar com um adversário mais leve, a gente tem que ir respeitando essa questão dos 20%, dos 15% de diferença do que é exigido em competição, a gente também tem que aplicar o máximo, né, e aproveitar o máximo que essa carga nos oferece. Da mesma forma, você treinar em um componente da velocidade, magnitudes menores, né, num ambiente distinto, por exemplo, no futebol, treinar esse componente da velocidade, velocidade de reação, velocidade de deslocamento. No futsal, por exemplo, numa quadra de futsal, você vai ter maior manifestação de velocidade e depois tentar transferir essa manifestação para o ambiente de jogo, lá na grama, com chuteira, enfim, né? Então temos que sempre pensar nessa possibilidade de transferência, aproveitando o máximo que cada carga te oferece, que cada exercício te oferece, né? Lembrando que está bem embasado na literatura, por exemplo, no levantamento de pesos, né? A gente consegue encontrar as faixas de velocidade do arranco, do arremesso e do segundo tempo, do primeiro tempo e do segundo tempo, né? Inclusive relacionando a estatura e categoria do atleta, né? E dessa forma apresenta essa tabela aqui, onde tem as 5 magnitudes, o que é identificado, que a gente coletou dos atletas durante o processo de monitoramento, né? O que foi aplicado em termos de velocidade, automaticamente a gente transfere para as demais magnitudes o que se espera atingir, né? Da mesma forma que o Gonzalez Badilho, ele ampliou de 3 grupos de classificação das modalidades, ampliou para 5, eu também ampliei agora essa tabela anterior, que era dividido em 5 magnitudes, agora estamos em 20 magnitudes, né? Respeitando as magnitudes 1, 2 e 3, subdividindo esse percentual de 5 em 5, e hoje a gente consegue ter faixas de repetição e referências, marcadores de velocidade a serem executados em determinadas faixas, para a gente identificar qual é a velocidade máxima que ele poderia atingir, e assim aproveitar o máximo que cada percentual pode oferecer. Isso é um exemplo prático de como a gente pode dividir a programação de treino e trabalhar a preparação da força para as demais modalidades. Então, no levantamento de pesos, você sabe que tem que chegar próximo das magnitudes 5. Então, vamos aproveitar durante o período de preparação ao máximo essas magnitudes 4, 3, né? Tentando se aproximar ao máximo. Da mesma forma, se for utilizar o levantamento de pesos para outras modalidades, para o futebol, não precisa chegar nas 5, mas a gente sabe a velocidade que a gente vai ter que aplicar nas magnitudes intermediárias, as 3, a 4, a gente sabe, e a partir do momento que ele começa a ultrapassar em termos de aplicação de força, ou seja, manifestação de velocidade, a gente vai aumentando a carga para dar uma resistência maior e se manter naquela magnitude. Por fim, né, a gente tem que sempre considerar que cada exercício vai ter um potencial de aplicação de força dentro da curva força-velocidade. Então, exercícios em caixotes, puxadas, elas têm um potencial maior, né? Eles conseguem percorrer mais dentro dessa curva força-velocidade do que um exercício, né, do arranco clássico, por exemplo, que começa a ser realizado de forma correta a partir dos 75%, 80%, 85%, dependendo do indivíduo, né? Então, arranco em pé, ele vai mais para o campo da velocidade. Por quê?
O PowerSnet, por exemplo, a partir de um certo momento você está fazendo o clássico. A partir de um certo momento de progressão de carga, a partir de um certo percentual de carga, você já vai estar entrando embaixo. Você vai ter que receber a barra embaixo. Então já não é mais o arranco em pé, o PowerSnet. Então o campo de atuação dele é mais próximo da velocidade, né, do que da força. Já exercícios como puxada ou em blocos, eles estão mais lá no caminho da força, muitas vezes podendo ser utilizados cargas superiores ao 100% do arranco do arremesso. Tá? Da mesma forma, para os demais exercícios também a gente tem que considerar essa, né, utilização numa visão macro em relação à curva força-velocidade. Então, para trabalhar componentes mais próximos da velocidade, a gente pode utilizar saltos consecutivos, salto profundo de quedas de alturas menores, né? Para ir utilizando os saltos e estimulando magnitudes mais intermediárias da curva força-velocidade, podemos utilizar salto com sobrecarga, com kettlebell, com peso nas costas, né? O agachamento, percebam ali que ele já pode variar desde as magnitudes mais leves para as mais pesadas, dependendo do percentual que a gente está trabalhando, né, o exercício. Arremesso, mesma coisa, né? Salto profundo de alturas mais elevadas, eles podem até inclusive trabalhar já o componente de percentual mais próximo da isometria e componente excêntrico, né? E enfim, a gente tem que identificar o exercício que a gente vai trabalhar e dentro disso identificar a magnitude que a gente vai trabalhar com esse exercício, para aí sim definir se ele vai ser classificado como geral, especial ou competitivo. Perfeito? Acredito que é isso, né? Essa live passou até do tempo que a gente deveria, né, se propor a falar, mas é a primeira, mas nas próximas a gente vai tentar sintetizar mais o assunto. E as perguntas você pode enviar aqui nos comentários que ao longo das lives a gente vai tentar responder, tá bom? Espero que tenham gostado. Na semana que vem vai ter uma outra live sobre um tema diferente, né? Já de antemão, já vou comentando para vocês aqui que o tema vai ser sobre um livro. Foi a segunda resposta da enquete foi a gente discutir sobre livros raros, e vai ser um livro muito bacana. Então fica ligado que vai ser um livro que não se encontra em lugar nenhum. Já estou trabalhando no resumo desse livro, a gente vai resumir em vários capítulos, né, em várias lives, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado mais uma vez por estarem acompanhando, assistindo essa live. Abração!